voltando de casa para estudar de escola para casa, aquela chuva, veio eu na rodovia que tem para Isolândia, numa certa velocidade. A hora que eu vou fazer a curva direita que vai entrar na rua de casa, tem um chevetinho com dois baianinhos lá, de bermuda debaixo da chuva, tirando o chevetinho da poça d'água, com a porta aberta, certo? Deu banho. Aí aquela poçona d'água, a água mais ou menos na altura do assoalho do bichinho, assim, no que eu entrei na poça d'água, eu olhei pro lado daquela onda dentro do chevetinho. Ai, que Aí o meu menino mergulhou. E o sorriso no canto da boca dele, né? Do outro lado e apagou. O seu? O meu. Na frente do Da chevette. minha esposa. Não o meu. Do lado do cara que deu banho. É. Foi no estado. Aí, pô, vai lá o trouxa, né? Abri a porta, saí na chuva de cabinho de calça, empurrar o menino do canto. Aí liguei pra dona da pensão e falei, ó, pega o Vectra aí, vem até aqui, né, que eu vou deixar o carro aqui, chama o mecânico, não sei o que eu preciso voltar pro serviço e tal, né? Isso era horário de expediente. Horário de almoço. Aí catei o carro por cima, ponto abasteci, deixei a esposa no consultório, as crianças em casa, e venho com o Vectra. Falei, bom, não vou entrar aquela rua que lá não dá, vou sair 2 pra baixo. 2 quadras pra baixo, para com a poçona d'água. De novo. Aí eu tô olhando. Né? Aí ele atrás de carinha, numa titãzinha preta buzinando, né? Eu peguei a cruz pra conversar merda, né? Tava meio irritado. Aí o cara da moto veio e entrou na porta d'água dele sentado na moto, a água tava na altura da perna dele. Assim. Ele pegou e saiu do outro lado com a moto, acelerou e foi embora. Aí eu olho e venho num golzinho velho branco, eu peguei e liguei o alerta do Vectra, né? Já pro cara não buzinar. O cara veio, passou, foi na poça d'água, saiu do outro lado, deu umas aceleradas e passou embora. Falei, dá pra passar. Morreu, né? Engatei primeiro no Morreu no meio. Vectra, o Vectra mergulhou, saiu do outro lado, pote. Apagou. Isso, 2 carros no mesmo dia. 2 casas um do outro, nem do outro lado da cidade. E ele ficou sem carro, viu? Não, aí é aquela história, né? Não, pô, não acredito. Tem aquela porrada no painel do carro, irritado, no carro. E o moço passando. Aí eu peguei, voltei a chave, liguei a chave e o painel acendeu. Quanta coisa a gente faz Deu no a luz, almoço, né? A hora que acendeu o painel, deu a luz, eu fui na mão e bum, pegou. Funcionou. Falei, agora deu. Eu peguei isso aí na rodovia, um dia jogando barra e lama, pra ser congelado na rodovia. Ai, que horror. Choveu assim aqui, quando foi isso? Uma passada? Fica fácil. Nossa, não estava chovendo.